Sabe aquela ideia de que os direitos fundamentais caíram do céu como um presente da natureza ou uma gentileza dos governantes? Bom, a realidade histórica documentada passa bem longe disso. Eles são, na verdade, conquistas duras, construídas na base de lutas, revoluções e transformações sociais gigantescas ao longo de muitos séculos. Então vamos mergulhar nisso? Hoje, nessa nossa análise, a gente vai entender direitinho como a evolução desses direitos cria estruturas que vão se sobrepondo com o passar do tempo. E aqui está o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo o paradoxo dos direitos fundamentais, passar pela primeira dimensão da liberdade, a segunda dimensão da igualdade, até chegar nas novas dimensões globais de solidariedade. Depois, vamos ver de perto um estudo de caso da evolução no Brasil, para fechar com o princípio da indivisibilidade. Vamos lá? Ponto 1. O grande paradoxo dos direitos, ou seja, a distância entre a prática e a teoria. A teoria dos direitos humanos tem uma bagagem acadêmica imensa, não é? Mas a prática revela uma contradição no mínimo intrigante. A reflexão inicial é a seguinte: por que os direitos universais são super reconhecidos no papel, mas tantas vezes negados no mundo real? Praticamente todo Estado moderno, de um jeito ou de outro, coloca lá nas suas constituições as leis e os direitos básicos do ser humano. Só que, na hora de concretizar isso no dia a dia, a coisa falha repetidamente. Entender esse paradoxo é o primeiríssimo passo para a gente sacar como a história e o direito enxergam de verdade essas garantias. E para explicar essa evolução toda, a doutrina moderna fez uma mudança de vocabulário que é absolutamente crucial. Durante muito tempo, era comum ouvir falar em gerações de direitos, como o jurista Pedro Lenza costuma apontar. O problema desse termo é que falar em gerações dá aquela sensação de que o novo substitui o velho. É tipo comprar um smartphone novo e encostar o antigo porque ficou obsoleto. É exatamente por isso que a preferência técnica hoje é usar o termo dimensões. As dimensões mostram um crescimento cumulativo. As novas conquistas não jogam as antigas fora. Elas se apoiam nelas, construindo camadas indissociáveis. É como montar um quebra-cabeça gigante onde cada peça nova precisa da anterior para se fixar. O que nos leva à nossa segunda parte, a primeira dimensão, a liberdade e a chegada do Estado de Direito. Chegando na fundação dessa estrutura, a primeira grande era foca muito nas liberdades civis e políticas clássicas do indivíduo contra os abusos do governo. E acompanhando essa linha do tempo, fica claro que nada disso foi um favor. Lá em 1215, a Magna Carta foi praticamente arrancada do rei João Sem Terra por barões que não aguentavam mais, criando limites reais para a cobrança de impostos. Avançando para 1679, entra em cena a Lei de Habeas Corpus, que regulamentou e blindou a nossa liberdade de ir e vir. E claro, no finalzinho do século XVIII, documentos de peso como a Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Declaração Francesa bateram o martelo contra o absolutismo monárquico. Era a transição definitiva do autoritarismo para o chamado Estado de Direito. O ponto nevrálgico disso tudo está eternizado na famosa cláusula 39 da Magna Carta. Ela diz: nenhum homem livre será detido ou sujeito à prisão, senão mediante um julgamento regular pelos seus pares ou de harmonia com a lei do país. Esse trecho é literalmente o coração do devido processo legal até os dias de hoje. É o exemplo perfeito da primeira dimensão funcionando como um escudo, um direito de resistência onde a sociedade impõe uma barreira gigante contra o poder punitivo do Estado. Parte 3 do nosso roteiro. A segunda dimensão. A igualdade e a construção do Estado social. Isso ilustra de forma brilhante como as coisas mudam, porque a sociedade, inevitavelmente, se transformou. Com a chegada da Revolução Industrial, o trabalho em massa e a exploração pesada criaram um cenário onde só o direito de não ser preso não resolvia o problema da fome. Se na primeira dimensão a regra do jogo era um Estado absentista, aquele de braços cruzados bem longe da vida da pessoa, a segunda dimensão vem e inverte a lógica. A classe trabalhadora exigia um Estado social interventor. A partir daí, a exigência passa a ser que o Estado arregace as mangas e atue ativamente para garantir jornadas de trabalho justas, previdência, saúde e toda a rede de amparo social indispensável para uma vida digna. E a gente não está falando só de filosofia não, viu? Essa luta virou dinheiro concreto nos orçamentos estatais. Os dados do economista Paul Singer mostram isso de um jeito muito palpável. Dá para notar que até 1929 ocorreu um salto enorme de recursos para o estado de bem-estar social. A Alemanha, que sentiu o tranco da Revolução Industrial e logo depois trouxe a Constituição de Weimar, já gastava quase 12% do seu produto interno bruto em proteção social. É um reflexo cristalino de que o Estado precisava intervir para proteger quem trabalhava das incertezas do mercado.
A doutrina chama esse pacote de liberdades positivas. São garantias que não pedem omissão, mas sim uma intervenção robusta. O consenso ficou muito claro. Não existe liberdade e igualdade plenas se as pessoas não tiverem acesso a um posto de saúde ou a uma escola básica. E esses conceitos ganharam um status inquestionável a partir de marcos fundamentais, como a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar em 1919, quando essas obrigações viraram oficiais no papel dos governos. A história não parou por aí. Chegamos à parte 4, novas dimensões, solidariedade no palco global. Com a virada para a segunda metade do século XX, as fronteiras dos países simplesmente ficaram pequenas demais. O boom de tecnologias completamente novas e o perigo real de uma destruição em massa trouxeram a necessidade de garantias que pertencem à raça humana como um todo. E quando a gente entra nessas fronteiras globais, esbarra num debate acadêmico riquíssimo. De um lado, o jurista italiano Norberto Bobbio foca a quarta dimensão nos impactos dramáticos da biotecnologia e da genética, que poderiam manipular a nossa própria existência. Pelo outro viés, o constitucionalista Paulo Bonavides vê essa quarta dimensão nascendo da globalização, da internet, da informação e da democracia direta. Independentemente da vertente, de forma bem neutra, o que se consolida é o fato de que os avanços absurdos do mundo moderno exigem com urgência novas barreiras de proteção. E pegando carona no pensamento do Bonavides, a gente chega numa ideia mais profunda ainda, a quinta dimensão. Essa teoria não trata a paz apenas como um desejo genérico e fofo de solidariedade, mas eleva o direito à paz como direito autônomo supremo, é a base máxima. Faz todo sentido, não é? Em um mundo devastado por conflitos de larga escala, as liberdades, os direitos trabalhistas e o acesso à informação viram poeira. A paz é o pré-requisito absoluto para que qualquer pessoa consiga ter uma vida digna. Parte 5. Como essa evolução global inteira se traduziu na prática, aqui nas constituições do Brasil. Afinal de contas, toda essa construção jurídica não acontece isolada num vácuo. Quando a gente analisa o histórico brasileiro, nota um movimento de pêndulo que acompanha bem o mundo. Vamos ver como isso se constrói passo a passo. Lá na Constituição Imperial de 1824, tivemos, mesmo que bem de leve, os primeiros sinais de socorro público e educação primária. Em 1891, a Primeira República formalizou a expansão das liberdades civis clássicas. Mas o grande salto social vem em 1934, com muita influência de Weimar, oficializando os direitos trabalhistas. Lógico que a história não é uma linha reta perfeita, né? Houve retrocessos graves e autoritarismo com a Constituição de 1937 no Estado Novo. Porém, essa estrada longa encontrou seu grande marco na nossa Constituição Cidadã de 1988. Foi ela que organizou a casa, declarou a aplicação imediata dos direitos e fixou a arquitetura robusta que a gente tem hoje. E para amarrar tudo isso, a gente vai para o ponto 6, a indivisibilidade, o grande pilar teórico. Para conectar todas essas eras de vez, precisamos focar no princípio da cumulatividade. Aqui a ficha cai sobre o real motivo de se abandonar a palavra gerações. Os direitos de primeira, segunda e terceira dimensões não atropelam nem revolgam uns aos outros. Eles se entrelaçam completamente. Não tem como aproveitar a pura liberdade civil da primeira dimensão sem ter as condições de sobrevivência material garantidas pela segunda. E essa dignidade da segunda também não se sustenta se o meio ambiente ou a paz da terceira, quarta e quinta dimensões entrarem em colapso. É uma teia única. A falha grave em uma das bases prejudica e pode até derrubar a casa inteira. O que, na verdade, traz tudo de volta para o começo da nossa conversa e para o nosso grande paradoxo moderno, a teoria maravilhosa enfrentando a realidade nua e crua. Entender todo esse histórico é fascinante, mas hoje ele está sendo testado de forma implacável. Com a inteligência artificial alterando estruturas velozmente, o planeta enviando alertas de mudanças climáticas severas e pressões econômicas fortíssimas contra garantias trabalhistas, a reflexão mais importante que fica é como é que essa estrutura inteira, construída a duras penas, vai conseguir se adaptar para proteger as pessoas ao longo deste complexo século XXI. É um questionamento essencial para quem acompanha de perto o futuro das nossas liberdades. Agradecemos por nos acompanhar nesta análise e até uma próxima oportunidade.